Galera, a gente de volta aqui, mais um episódio do Abrindo Porta. E hoje, você não adivinha com quem eu estou aqui hoje. Um cara, uma águia do mercado imobiliário. O cara é referência no mercado imobiliário. O cara tem história para contar, tem exemplo. E um cara novo no mercado, o Torres, como eu conheço como Torres, né? Torres, você está no mercado imobiliário. Se apresenta aí para a galera que está nos assistindo. Boa tarde, pessoal. Leonardo aqui. Muito prazer em conhecer vocês. É, Torres, como o Elson, meu amigo, falou, sou um cara obcecado por vendas, apaixonado pelo mercado. Esse mercado transformou minha vida. Você conhece, sabe um pouquinho da minha história. Então, cara, é isso. Pô, tô aqui para agregar o que eu puder fazer. A gente está à Pronto, seu disposição. bate-papo bem legal, né, Torres? Um cara que já tem pouco, a gente considera pouco tempo, a gente, não é um pouco tempo, 2021 você entrou no mercado, não é isso? Isso, final de 21. 2021. Mas quem é o Torres antes do mercado imobiliário? Conta um pouquinho pra gente a história, a galera quer saber sua história, como foi que você chegou no mercado imobiliário. E assim, tem muita gente que aí nos acompanha, e desde quando eu comecei a gravar o podcast, eu tô recebendo vários contatos de pessoas interessadas em entrar no mercado imobiliário. O meu intuito não foi esse, na verdade, foi um outro objetivo, mas assim, é sempre bom a gente passar dicas e apresentar qual o formato e modelo de trabalho, né, que tem o corretor, o consultor imobiliário, só que por trás disso sempre existe uma história que a gente sofre um pouquinho antes do mercado, né? E como a Ariela, no episódio anterior, ela tinha dito aqui pra gente, é, as pessoas passam por um processo antes, né, de Exato. entrar, e é aquela pessoa que não se deu bem no mercado, ou não se deu bem em profissão nenhuma, tá desempregado, bora ser corretor. Você, me diz aí. Cara, minha história. Eu vim pela necessidade e fiquei pelo amor. Antes de entrar no mercado, eu era barbeiro. E até então estava até me dando bem, mas no momento que entrou pandemia, ali em março de 2020, a situação começou a ficar um pouquinho conturbada. E aí, atendendo dois clientes por dia, eu tive que começar a vender água no farol. Você vende água no farol. Isso, vendi água no farol porque eu sempre fui um cara apaixonado por estudar. E aí eu tinha muita dívida no cartão da minha mãe, porque eu não tinha como ter cartão de crédito por causa do meu nome. Ah, E aí, pra honrar, óbvio, a minha mãe, honrar os compromissos que ela tinha, cara, era o que eu tinha pra fazer. mas a gente trabalhou junto, a gente já ficou em alguns stands trabalhando junto, e você nunca contou essa história pra gente. Mas é bom conversar, né? Tá aqui nesse bate-papo que a gente aprende mais um pouquinho, conhece mais as pessoas, né? Por trás de um sucesso existe uma dificuldade, existe barreiras que você enfrentou também. Exato, eu não contava muito, porque é uma história um pouco mais pessoal, né? Então eu deixava um pouquinho mais em off, contava mais para as pessoas pessoais. Pra você ter noção, nem a minha mãe sabia disso. Que você vende água. Nem ela sabia, porque, cara, não era uma situação que eu me orgulhava. Eu queria realmente sair daquilo. Sim. Apesar de ser um trabalho digno, eu queria mudar. E aí, uma amiga minha, que inclusive parece que foi coisa de Deus, ela me colocou na profissão e depois ela saiu. A gente pode estar realmente em uma situação complicada, mas não mostra no Instagram, né? A Não, gente não tá lá com mesmo. o cara sorrindo e tudo mais, pagando de rico. E aí ela falou, pô, você se comunica bem, você fala bem. Por que que você não entra no mercado imobiliário? E aí eu falei, cara, deixa eu dar uma olhada. Olha que louco. Por isso que eu falo, não tem desculpa pra quem quer entrar no Sim. mercado. Quando eu entrei, eu juro pela minha vida, eu nem sabia que existia corretor de imóveis. Eu não sabia como se comprava um apartamento. E aí eu falei, pô, não sei o que que é isso, vou estudar. Estudei sobre a profissão, vi o lifestyle das pessoas, e falei, pô, isso é legal. Falei, vou entrar. E aí, cara, desde que eu entrei, cara, existe o período probatório que a gente fala, que é o período de teste. E eu entrei, cara, e graças a Deus deu muito certo. Desde então, nunca mais saí, mudei minha vida através do mercado. Gente, vocês que não conhecem, vai passar a conhecer o Torres agora, né? E a história dele. E vocês vão saber ao decorrer do nosso bate-papo aqui onde essa fera chegou, onde essa águia chegou, hein? É muito bonita a história. Eu gosto de bater esse papo aqui porque a gente fala um pouquinho de tudo, né? Da trajetória, de desde quando você começa até onde você está hoje. Isso Uhum. é importante. As pessoas que nos assistem, ela, isso tem isso como inspiração. Isso é importante, né? E aí eu mesmo não sabia, eu trabalhava na mesma empresa que você, mas não sabia que você tinha ido para Farol, tinha passado essa dificuldade. Mas sei que para ser corretor, o primeiro ponto é passar uma dificuldade. A gente só vai para corretagem quando realmente está necessitando e não encontra outra profissão. Exato. Deus, ele coloca a gente no deserto primeiro, né?
pra gente ver o quanto a gente tá disposto. Eu falo que a vida não é sobre o que você quer chegar, mas é o quanto você tá disposto a apanhar e continuar de pé e a se levantar, sabe? Isso é E aí é importante. nessas quedas que a vida te faz forte. E quando você se faz forte, você começa a superar os desafios. E então, Deus ele te prepara para a bênção. Um exemplo fictício aqui. Para ele te entregar algo, ele precisa ter musculatura para isso. É igual um leg press, por exemplo, na academia. Você não consegue chegar pegando 300 quilos. Sim, É um processo de aprendizado. de evolução, E né? a vida é da mesma forma. Você precisa criar massa, estrutura para receber as bênçãos que Deus tem para você. Perfeito. Algum momento você se sentiu vergonha de falar? Ou, assim, pelo menos eu nunca sabia dessa história, Aham. mas assim, é bom. E você sentiu vergonha de falar um pouco da sua história, das pessoas saber, ou vergonha de ser corretor? Cara, vergonha de ser corretor, não. Nunca. Nunca tive. Até a Ariela que ela tava, fui eu que encarei ela no último Né? episódio, porque assim, eu sempre pensei que vendas está muito relacionado à exposição. Quem não é visto não é lembrado. Então, cara, eu me expunho o tempo todo. Quando eu comecei, eu não sabia nada sobre o mercado, mas eu já postava vídeo o tempo inteiro. Tanto é que a minha primeira venda, por incrível que pareça, foi pelo TikTok para um investidor dos Estados Unidos, através de um vídeo que eu De fiz, TikTok. falando sobre estúdios, rentabilidade e tudo mais. Então, cara, a gente precisa se expor. É uma profissão que exige muito isso, né? Você, mas Sim. todo mundo sabe disso. Eu até hoje comentei sobre você, porque assim, a gente sempre brinca assim, você prefere ser fulano ou ciclano? Eu disse, eu prefiro ser Torre, porque Torre é um cara que não tem vergonha, chega ali mesmo, bota a cara a tapa. E assim, não, quando a gente fazia plantão junto, eu cheguei aí, fiz não, né? Cheguei, trabalhei uns dias lá, e que você também tava fazendo roleta. E eu via que você sempre tentava ir conseguir alguma coisa, trabalhar de um jeito, trabalhar de outro, e sempre querendo ser algo a mais, querendo crescer dentro do mercado. Só que hoje você me revelou uma coisa que eu não sabia. Você entrou em 2021 e é uma pessoa tão nova. Você tem hoje quantos anos? 25 vinte e anos. cinco anos. A gente tá falando em quanto tempo de mercado? 2 anos e meio. 2 anos e meio de mercado. E como é que faz? Passa essa fórmula aí. Em 2 anos e meio, você tem uma trajetória tão bonita no mercado imobiliário. Você passou por quantas construtoras? Onde foi que você trabalhou até hoje? Cara, Em 2 anos e meio, eu trabalhei 2 anos e meio, vai para três na 3 realidade, anos, né? né? Mas eu trabalhei 1 ano e 2 meses na Cirela, trabalhei 1 ano na Trisul e agora eu tô como gerente comercial na Ezetec tem 1 mês e 15 dias, aproximadamente. Onde foi? Essa é uma curiosidade boa. Onde foi que você mais pontuou, que se sentiu assim, o mercado que você disse, a virada de chave é aqui e tô no lugar certo. Teve um momento que você fez alguma venda, que você pensou e disse, esse tô no lugar certo, é aqui que vai dar certo. Cara, eu sempre pensei que o lugar certo é onde eu tô. Porque Deus fala que onde a gente coloca a planta do nosso pé, ele vai prosperar, sabe? Então eu Sim, acreditei que não é o lugar que tem a bênção, mas eu que tenho. A gente precisa ter essa confiança na vida de entender que aonde a gente tá, aonde a gente senta, a gente faz, entrega o nosso melhor, sendo genuíno, buscando realmente o melhor para o próximo, respeitando princípios e valores, a gente vai colher tudo que tem. Então, por exemplo, eu passei pela Cirela. O ano que eu peguei inteiro foi 2022. Eu fui o campeão do último trimestre, por exemplo, e já comecei com um resultado muito interessante. Na Trisul, em 6 meses de trabalho que eu tive, porque eu fiquei 6 como corretor e o restante eu fiquei como coordenador, eu fiquei em segundo lugar no ranking anual, por exemplo. Então, você assim, entra como corretor, na mesma, com pouco tempo as pessoas percebem o seu potencial e chega a te convidar para um outro degrau, coordenador. é que eu sempre tive muito claro tudo que eu queria, Sim, né? Eu sempre sabia eu sempre mirei aonde eu quero chegar. isso é E importante, né? eu não sou um cara talentoso. Eu sou um cara que eu sou obcecado. Então, tipo assim, se a gente fala, pô, você é o melhor vendedor? Não, mas eu sou mais esforçado. Eu É, sou mais dedicado. Eu, por exemplo, nada que eu conquistei na minha vida foi por talento. Foi porque, cara, eu falava, pô, não dá pra chegar assim, eu vou chegar com esforço. Então, por exemplo, meus anos campeões, eu era o primeiro a chegar, o último a sair. Eu era o cara que mais ofertava, que ia pra PAP, pra pirata, ficava PAP 10 horas da noite. E muita gente falava que não funciona. E o tanto de venda que eu já tirei disso. e chama de esforço, né? Cara, pra mim é o esforço, velho. Se a gente tem duas pessoas, uma esforçada e uma talentosa, eu aposto 1000% das minhas fichas na esforçada. Porque tem força e vontade. Cara, a vontade, nada supera a vontade. E com relação à sua primeira venda, quando aconteceu?
Você demorou muito? Porque normalmente as pessoas demoram um pouco, né, para fazer a primeira venda. Quem não tá no mercado, vem de outra profissão, a gente acaba um pouco demorando um pouquinho mais para fazer a venda. Cara, por incrível que pareça, minha primeira venda saiu com 15 dias de mercado. Foi no meu primeiro dia que eu entrei, eu comecei uma sequência muito forte de vídeos. E aí, em torno de 10 dias, chegou um investidor, que ele era de fora, era um brasileiro, mas Ah, estava sim. fora. Foi isso do E TikTok. e isso foi do TikTok. Ele indicou a tia dele veio e comprou o apartamento. Foi tipo muito rápido. Só que assim, ticket menor, era um estúdio. O meu início foi focado em estúdio para ter realmente tração de vendas. Sim. É o que eu indico, inclusive, para todo mundo que está iniciando no mercado, quer começar com uma venda rápida e fácil, começa trabalhando os estúdios, dá muita atração, facilita muito esse início. É, você falou que trabalhava como barbeiro, né? Isso, E num tempo livre ali ia para vender água. exato. E você contou também que a pessoa, essa pessoa que te convidou, ela era do mercado Isso. e já saiu, não tem mais. Cara, ela entrou, ficou 3 meses e saiu. Foi Ela não coisa. gostou do mercado. Não é que ela não gostou, ela não teve o resultado que ela buscava. Então, assim, foi engraçado, como a Mariela falou no último episódio, eu tava orando pedindo um direcionamento para Deus. Quando eu tava ali na situação vendendo realmente água, eu também pedi esse direcionamento. E aí surgiu essa possibilidade. Eu entrei, ela saiu. Foi tipo uma coisa muito, muito instantânea. E nesse tempo você chegou a pensar em desistir do mercado imobiliário ou tem outra profissão melhor? Cara, pelo resultado que eu tive de início, não. Mas chegou um momento que teve aquele estado probatório, que foi de 21 até meados de março, abril de 22. Então eu fiquei Você, ali um spread, no caso, de 5 meses sem vendas. E eu vinha de você uma, entrou em um momento que não foi tão bom no mercado, né? Que era o momento da pandemia, né? Que a gente tava passando exato, por um momento bem difícil, o país. E ali foi um momento que, assim, eu já estava no mercado, eu já não estava mais na construtora, no Tacerela. Eu já estava, eu tinha saído já. E aí eu trabalhava por conta. Mas assim, quem trabalhava fazendo um plantão, tá ali no stand todo dia, fechou tudo, né? Isso dificultou e principalmente para quem é, costumava ir pro plantão para pegar cliente. No seu caso foi diferente ou tipo assim, vou nas redes sociais porque é mais fácil, eu me identifico com isso. cara, foi muito por inspiração. Como eu te falei, quando foi para entrar no mercado, eu olhei os top players que tinham. E aí eu vi que eles trabalhavam muito as redes sociais. E eu Sim. falei, pô, é aí que eu tenho que estar. Eu preciso fazer isso. Então eu investia muito no offline, que é o caso do trabalho manual, e eu investia muito na parte online. Então eu tinha geralmente essas duas trações, esses dois caminhos. Era geralmente o que eu costumava utilizar. Boa. Mas até hoje você. Aí eu já falei lá no início que você, pouco tempo, chegou em momento. Você chega no mercado imobiliário, eu vou me desafiar, eu tenho isso como meta. Você traça meta. O tempo todo. Meu ano, na realidade, eu não tenho uma meta anual. Eu tenho metas trimestrais, que eu faço 4 anos em um ano. A minha ideia é essa. Geralmente eu pego Big Wins, no caso, que são objetivos grandes, e eu separo por períodos de trimestre. Assim eu consigo ter 4 grandes conquistas em um ano, no lugar de ter uma só. Então, você usou a mesma estratégia para ser campeão de vendas no trimestre. Lá foi 2021, né? 22? 2022, Final de 2022. exato. Eu usei essa estratégia. Quando eu percebi que existia a possibilidade de ser campeão por pontos, eu comecei a olhar para dentro da empresa os produtos que mais entregavam esses pontos. Ou seja, eu fui trabalhar exatamente na estratégia. Falei, eu não estou preocupado com o VGV, eu quero ser campeão. Então foi isso aí que você se tornou um grande campeão e mudando de corretor para. Você foi corretor, depois gerente ou Depois eu fui para coordenador coordenador? Foi na Trisul. na Trisul. Isso. E aí me chamaram para ser gerente na Exetec na sequência. Eu fiquei em torno de 4 meses aproximadamente como coordenador. E aí já me chamaram direto para ir para Exetec como gerente. Tá vendo, galera? Pouco tempo, né? 2, 3 anos de profissão, o cara já foi coordenador, corretor, hoje chegando a ser gerente. E como é a experiência de gerente? Ter essa sua equipe. Sua equipe tem quantas pessoas hoje? Hoje estamos com 21 corretores. Quantos? 21. 21 corretores. 21. A experiência é maravilhosa. Eu sempre amei pessoas.
E eu acho que isso é um dos fatores que me fez performar na profissão como corretor e agora como gerente. Eu sempre amei gente e poder extrair o melhor de cada um para mim era o que me motivava. Eu vi um ser humano, para mim, é uma joia bruta Sim. que precisa ser lapidada. Então eu consegui olhar para o ser humano com realmente o interesse. Cara, o que a gente pode fazer de melhor? Olhando individualmente, onde a gente extrai o potencial de cada um. Então, era uma coisa que era um sonho para mim. Eu queria. Porque eu via muito corretor abandonado no mercado. Você já participou, você sabe. Sei, sim. Tem gerente que acaba contratando um corretor para tampar buraco, para tampar plantão. E aí eu ficava muito magoado com isso, eu sentia dor. E aí geralmente vem uma frase que é muito interessante na minha cabeça. O seu propósito tá naquilo que mais te dói. E aí me doía muito isso. Forte, né? É forte, cara. Foi aí que eu comecei a acordar pra vida. Eu falei, é isso que eu preciso. Preciso cuidar de gente. Com relação ao pouco tempo, eu tô meio que confuso não, nessa questão do seu tempo, eu acho que, cara, eu juro que eu pensava que você tinha pela experiência, um prazo, assim, um tempo bem mais longo do que apenas 3 anos pela sua experiência. Você se sente confortável por esse tempo ou às vezes você fala, não, eu prefiro não falar quanto tempo de mercado e as pessoas me ver de um outro jeito? Cara, eu acho que o resultado fala por si só. Se eu tivesse 3 anos de mercado e um resultado menor, no caso, poderia ser. Mas eu acho que o tempo em si não impacta muito, mas sim as experiências que a gente tem no decorrer dele. Porque, Sim. por exemplo, tem pessoas que em 3 anos não faz muita coisa. Tem pessoas que em 3 anos faz o extraordinário. Então, por exemplo, por que que o pessoal acha que eu tenho muito tempo de mercado, que eu tenho muita experiência? Não é porque eu sou bom, é porque eu sempre estudei muito. Por exemplo, a minha rotina, ela sempre foi planejada para uma hora do dia, 1 hora e meia, eu separo para estudar. Para mim, isso é tempo que eu estou ganhando. E aí entra essa experiência que a gente está falando de 3 anos. Importante, né? Porque muita gente acha que. Até, inclusive, falou no episódio anterior com a Ariela, e a gente citou exatamente isso. As pessoas não se atualizam, não estudam, né? É fácil sentar ali, esperar o cliente. E realmente tem muitas pessoas que ela entra no mercado imobiliário, vai lá, tem um sorteio, né? Já expliquei aqui anteriormente, que faz roleta, pega um número lá e vou esperar o cliente. Só que assim, quem sabe trabalhar, vai trabalhar de forma diferente. Não é chegar lá apenas sentar e esperar cliente. Né? Você ficar sentado esperando o cliente é muito fácil, mas o que é que você faz durante o dia para realmente o seu dia valer a pena, né? Exatamente. Eu sempre costumo falar que vendas não aceita passividade. Se você é um vendedor passivo, você vai passar dificuldade. Sim. Por exemplo, tem muita gente que senta no plantão para esperar o cliente. Se você espera o cliente, você está entendendo o intuito de forma errada do plantão. O plantão é uma estrutura preparada para que você possa levar o cliente e ele tenha uma experiência já de dentro da construtora, de dentro da empresa. Padrão de acabamento, o que se espera, maquete, decorado. Então, é feito toda essa estrutura para que você possa ter um chamariz para chamar o cliente, não para esperar ele. Acho que sua equipe tá bem acolhida, você na gerência, né? Tipo, você consegue passar tudo isso para ele, a experiência, o formato de trabalho? Ou você não passa um formato de trabalho? O corretor vai trabalhar do jeito que ele quer, ou deixa lá bem tranquilo, ou você vai estar ali pegando no pé dele, não, pegando em um bom sentido, né? De Sim, fazer sim. a pessoa crescer. Então você disse que vê as pessoas como uma joia e lapidada e que faz elas acontecer no momento certo. Então acredito que para sua equipe também, hoje você tem uma equipe que é gerente Exato. e você transmite isso para elas. De que forma? Tem reuniões? Cara, Ou vai chama fulano de canto? Eu Eu ia sou, fazer eu essa sou pergunta. chato, velho. Eu sou chato, eu tenho que admitir. Eu sou duro, mas sou justo. Eu costumo ir Sim, nessa linha. Então, por exemplo, tem treinamento semanal. Toda semana tem treinamento. A gente faz de que forma? Eu gosto de manter a equipe unida. Então, são 3 online para um presencial. Reuniões, eu costumo fazer meeting ao hands, no caso, que são todos juntos, e o meeting one-on-one, que é eu com você, vamos entender sua dificuldade. Minha gestão ela é trabalhada em cima de KPIs também, que são indicadores de desempenho, para eu entender aonde eu consigo te melhorar. Exemplo, o Elcio é um cara que prospecta demais, mas eu vejo que sua conversão para visita é baixa. Eu preciso trabalhar onde? A sua qualificação de cliente, para que você possa aumentar a sua conversão, consequentemente você ter mais vendas. eu conheço gente, corretores na verdade, que são pessoas assim, ele trabalha muito, consegue captar bastante cliente, mas não consegue converter esses clientes em visita. Outros já sabe ligar, fazer o cliente ir fazer a visita, mas não sabe fechar negócio. Então, eles,
Se pegasse essa pessoa, pegar um pouquinho dessa aqui, transformava um corretor muito top, né? Porque ia colher um pouquinho de inteligência, sabedoria do que ele sabe fazer em uma apenas pessoa. Então, Exato. mas aí existe Mas, essa dificuldade das pessoas querer aprender tudo, né? mas Então, esse é o papel do gestor. Porque, por exemplo, qual que é o papel do gestor? É levar uma pessoa para um lugar que sozinha ela não iria. sim. Então é pegar na mão de uma pessoa e, cara, vamos para lá porque lá você pode. E aí, por exemplo, se você pega e olha aonde está o gap desse corretor, aonde está o verdadeiro potencial dele, e estrutura uma maneira de trabalho para que ele possa realmente performar e melhorar, nem que seja um pouco todos os pilares, esse cara vai para um outro mundo. Se a gente está falando de deixar um cara, não precisa ser nota 10 em tudo, mas se for nota 8, nota 7 em tudo, ele vai performar demais. E aí é um resultado que é um esforço colaborativo, que eu falo. Ele ganha dinheiro e eu ganho dinheiro. Entende? Todo mundo quer ganhar dinheiro, né? E com um trabalho melhor, né? Exatamente, a O ideia é mercado justamente essa. imobiliário tem essas coisas que, assim, do nada a gente tá trabalhando lá e de repente aparece um cliente, um investidor, ou alguém, entrou lá, saiu um lead ali e você vai lá e é um cara que tá comprando um imóvel de um valor. Fala aí, imóvel. Expressivo, né? É. Você como corretor, qual foi sua maior venda? Cara, olha só que ponto interessante. Minha maior venda, se eu não me engano, foi na casa de 2,5 milhões, que eu considero um VGV muito baixo. Eu geralmente ganho muito na recorrência. Minha média de vendas era 2, 3, 4 por mês, de apartamentos mais de médio padrão. Eu nunca cheguei a vender, por exemplo, um apartamento de 10 milhões, 12 milhões, Sonho de todo 20 mundo. milhões. Eu já cheguei a fechar venda para os outros, Sim. entendeu? Como gerente. Não como Como corretor corretor. mesmo, naquela boa parceria que a gente Ah, tem, sim. sabe? Senta lá, vou te ajudar aqui e lá e Exato. fecha. Isso aí já cheguei a fazer. Mas para mim, a minha maior venda é 2,5 milhões, bem tranquilo. As suas conquistas de como corretor, se tornando um grande campeão, te ajudou a chegar à gerência? Cara, com certeza. Eu fui contratado pelo meu resultado. Quando o Sabino, que é meu diretor, o próprio Leôncio, eles olharam para mim, viram o meu histórico, cara, é um cara que a gente vai apostar nele. Na verdade, a gente acaba olhando para os números, né? Eu Exato. lembro quando eu trabalhava na Cirela, as pessoas visavam a gente muito pelos números. E lá tinha uma. Como é? Planilha? Não, que aparece o nome, Ranking. o rank. Aí tinha uns rank lá, e aí, quando a gente tava entre os 20 ali, na verdade, era os 20. Agora, na telinha lá, aparece entre os 5, né? Era Exato. os primeiros 5. E aí a gente aparecia lá em primeiro, aí todo mundo te conhece nessa hora, né? Você que Exatamente. não era conhecido, passa a ser conhecido pela empresa toda, e os números realmente. É uma é, das coisas que eu mais valorizo, cara, porque assim, número não mente. A gente precisa ter isso na cabeça. Número não mente. Então, por exemplo, até para vendas eu falo que é métrica. Se você bater a métrica básica de um funil de vendas estruturado, você vende todo mês. sim. E aí eu sempre gostei, por exemplo, para mim, a minha obsessão era por ser campeão, não pelo dinheiro. O dinheiro vinha como consequência. Para mim era uma missão pessoal ser campeão. Eu falava, cara, eu vou buscar. Tanto é, quando eu fui campeão do trimestre, o pessoal não comentou. Mas a minha última venda, que foi a que fez eu ser campeão, que foi por um ponto, inclusive, que eu fechei ela 4 horas da manhã. Era um cliente que era ator, Você tava no stand 4 horas da manhã? 4 horas da manhã. Eu fiquei o dia inteiro trabalhando e ele era ator, da Globo, inclusive. E ele só podia ir no stand após as 11. Ele chegou às 11, eu tive que apresentar tudo, a gente busca uma aprovação lá com o pessoal para poder entrar cliente após esse horário. Sim. Tive que apresentar decorado, maquete, negociar e fechamos no mesmo dia, 4 horas da manhã. Era o tempo que ele tinha de fazer a visita. Exatamente. Tanto é que na época o meu gerente falou: não, isso é mentira, ninguém visita num 4 horas sábado da manhã. 11 horas da noite, isso não, É não um existe. assalto. Exato. E aí, cara, o quanto você está disposto a renunciar? Essa é a grande pergunta para quem quer ser campeão. Quanto você está disposto a perder? Porque assim, o tempo é finito e a energia também é. A gente tem que entender onde está o nosso objetivo, o que que a gente busca, sabe? É porque, na verdade, as pessoas aprenderam a querer conquistar as coisas com facilidade, né? E Exato. quando exige essa renúncia, aí se torna um pouquinho mais pesado. Aí ninguém, não, deixa lá, vai chegar a minha vez, mas essa vez nunca chega porque realmente vai depender da renúncia para você Exato. chegar a um lugar que você quer chegar, né? Mas é por isso que é gostoso chegar lá. Porque existe sacrifício. Cara, um resultado não se compra, velho. Resultado se conquista.
Isso é lindo, mano. O pódio é para 1% só, justamente porque ele está relacionado a 1 milhão de renúncias que você tem que ter. Por exemplo, você falou mesmo, quanto Dia das Mães, final de semana, aniversário você não perdeu? Cara, em prol de um objetivo. Você tem ele, cara, eu vou seguir. E aí baliza dentro das suas prioridades o que é mais importante para você. No meu caso, sempre foi ser campeão. Existe uma técnica pra se tornar campeão? Assim, aí tá falando com uma pessoa que já, bora, rodou o mundo aí com pouco tempo e mostrou número por onde passou. Existe essa técnica de você chegar lá e vou mostrar isso, vou pontuar bem, vou aparecer entre os primeiros? Cara, técnica, eu não diria. Eu diria o quê? Rota e determinação. Então, por exemplo, eu vou traçar onde eu quero chegar. Porque se você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Isso. Entende? Então, eu vou traçar onde eu quero chegar. Beleza, eu quero chegar lá. Agora eu destrincho de trás pra frente. O que que eu tenho que fazer pra chegar lá? E aí, meu amigo, é suor, saliva e sola de sapato. É os 3 S do sucesso. Vai e faz. Vai e faz. Não tem meio Não termo, tem velho. segredo, né? Lá tem que... Não existe segredo. É fazer mais que os outros por mais tempo e uma maior quantidade de vezes. Acabou. É assim que funciona. Você acha que você querendo chegar ou chegando em um determinado ponto que você quer e passar aquilo ali? Por exemplo, eu te acompanho nas redes sociais, você tá ali todo momento, parece que dia nenhum você tá triste, dia nenhum tem dificuldade, momento todo alegre ali, mas isso transmite uma coisa boa ou as pessoas te julgam porque você tá ali o tempo todo se exaltando? E eu acho legal isso. Eu falei no início que, assim, uma pessoa, eu copio porque eu acho muito assim parecido comigo com a força de vontade e de não ter medo de mostrar cara, sabe? Eu acho interessante isso, porque existem pessoas que elas querem chegar lá em algum determinado lugar, mas não quer pagar o preço. Outras preferem criticar, mas ela critica por quê? Porque ela não tem a coragem de fazer o que você faz. E aí ela Exato. prefere criticar, né? Cara, é exatamente. Só te critica quem faz menos que você. Porque quem faz mais não tem tempo pra te criticar. É interessante. É só nesse tipo de caso. Então, assim, se as pessoas me criticam, e é um fato que eu nem sei porque eu não dou atenção, cara, tá tudo bem, eu tô seguindo minha vida. E a ideia é inspirar aquele 1% que consegue olhar para as coisas com o verdadeiro intuito. Que é o quê, cara? Inspirar, incentivar, motivar as pessoas. Se eu posso contribuir através dos meus stories, dos meus posts, para uma pessoa melhorar o dia dela, cara, minha missão tá feita, eu não tô nem ligando se vão jogar 1000 pedras em mim. Entende? A crítica é muito fácil, né? Criticar é fácil, difícil é fazer igual. Né? É, com relação às empresas que você já passou, você votaria alguma delas? Cara, acredito que eu deixei as portas abertas em todas. Né? Acredito que eu deixei. Hoje na Zetec eu me sinto em casa. É um lugar que eu amo, que eu sou apaixonado pela cultura de vendas, pela estrutura, pela liderança, pelos corretores, pela oportunidade, por terem acreditado em mim. Então, hoje a minha história é lá, mas o mercado é cíclico, a gente nunca sabe, entende? Meu foco tá lá. É quase se fosse um jogador de futebol, né? Eu sou jogador, vou jogar por qualquer time e onde eu jogar eu vou fazer o melhor. Exato, cara. Né? Eu tô na Zetec, sou Zetec e é lá que eu vou fazer a história, entendeu? A Interessante. grande questão é essa. Onde você quer chegar? A gente falou o tempo todo aqui que a gente vai estar em direção. E além de gerente, você pensa em outra escala, outro. Pense em conquistar tudo que o mercado pode oferecer. O meu propósito com o mercado, eu acho que vai muito de encontro com o que você quer. Por uma atitude como essa, eu acho que faz sentido. Eu sempre falo, meu propósito é ressignificar a reputação que o corretor de imóveis tem. E é uma Olha, missão difícil, você sabe, porque muito. Eu vou impacta no te macro. interromper aqui porque eu passei por isso e, inclusive, também falei no episódio anterior que eu ficava com vergonha no início de falar que eu era corretor. E assim, eu não sabia o que era profissão de corretor. Na verdade, uma vez, meus pais foi comprar um apartamento lá na cidade de Itabuna, no interior da Bahia. Gente, aí lá tem um monte de corretor que eles não são credenciados. Aham. E aí são aqueles corretores que não tem Cresce, trabalha lá por, assim, de qualquer jeito. E aí juntou um monte de corretor em cima. Ah, foi eu que falei com ele primeiro, foi eu que falei com ele, que falta de ética, sabe? Que Sim. assim, parecia uma briga, parecia um pedaço de carne no churrasco, onde em um deserto que não tinha nem água nem comida, e todo mundo em cima ali. E aí eu fiquei com esse receio. Eu falei, nada, eu vou lá ser corretor, quero trabalhar desse jeito, nada. Isso aí, de verdade, assim, no início foi bem complicado, porque assim, os corretores já não são bem vistos, né? A profissão não é bem vista.
tem um corretor como aquele cara que tá o tempo todo incomodando o cliente, persistindo. O cliente tá dizendo não, o cara tá ligando meia-noite pro cliente. Porque realmente existem corretores sem noção, às vezes, né? Ele pega ali qualquer horário, manda mensagem pro cliente qualquer horário, não se coloca no lugar do cliente. E isso Exato. acaba complicando a vida de quem realmente trabalha certo. Outros Exato. não tem creche, outros levam multa e não tá nem aí, tá trabalhando como se fosse qualquer uma profissão. Ah, não preciso de curso superior para ser corretor, então corretor é qualquer um que não deu certo na vida, embora Cara, e eu vejo isso, sabe a responsabilidade de quem é? Do gestor. Porque se ele não passa um direcionamento para esse corretor de sim, como deve ser feito, que o trabalho não é um trabalho de empurrômetro, mas de consultoria, esse cara não sabe. É que nem um carro que tá 100 por hora, mas sem alguém conduzindo ele. A gestão do líder, a função do líder é justamente conduzir da maneira adequada. Se esse cara ele tá entrando com força de trabalho, que é que a gente valoriza aquele brilho no olho, cara, eu faria a mesma coisa se eu não tivesse direcionamento. É meia-noite, uma hora, cara, eu vou ligar. Agora, quando existe o direcionamento, o trabalho é mais efetivo. E aí é que entra o jogo, entendeu? Então, entendi. precisa existir uma autorresponsabilidade do líder na hora da contratação e da preparação desse cara. Você não pode deixar esse cara solto nunca. É complicado, né? E quem tem mais corretores na equipe e você conduzir todo mundo aí é de se admirar, né? Porque eu não teria essa paciência não, hein? Cara, eu acredito que assim, o limite para fazer uma boa gestão, e eu sou muito rígido nisso e polêmica, é meio polêmico isso, mas para mim o limite são 25 a 30 corretores no máximo para se manter uma boa gestão, uma gestão efetiva. Passou disso, cara, não tem como você controlar a equipe e realmente olhar para cada indivíduo no que você pode fazer e o melhor que você pode extrair dele. Você acaba perdendo o controle. É uma massa, não tem o que ser feito. Quem você se inspira? Um gerente. Ó, você vai falar um nome de um gerente aqui que você se inspira desde quando você entrou no mercado imobiliário e essa pessoa eu vou fazer o convite para estar aqui também. Cara, É difícil, gerente. né? Porque Gerente é difícil. Eu consigo te falar um diretor. vai lá. Pode ser. Alguém dentro do mercado imobiliário fica melhor. Cara, o César Hayek, pra mim ele é um dos meus mentores na questão de liderança. Moisés Parizato, gênio, Tá, gênio. bora falar de um cara, o porquê o César. Eu acho que eu sei quem é o César. César foi meu diretor. E ele é Na um. Cirela, correto? Exato. Ah, eu sei quem é o César. César, fazer esse convite aí, tá? E ele é um cara que. Ele me ensinou o verdadeiro poder da disciplina. Porque também não era um cara talentoso. E essa pra mim foi a maior lição que eu aprendi com ele. Seja disciplinado e seja obcecado. O quanto você quer vale mais do que o seu talento, cara. O talento é algo muito básico. Eu Muito. lembro do César e o César, quando ele tava, eu já tava na parceria. Então a gente não trabalhou junto. Mas eu lembro dele, é um cara bom mesmo. Cara, são lições valiosas que a gente aprende. Eu acredito que assim, ter uma referência é muito importante, mas eu sempre falo que a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Quem compara, para. Quem admira, mira. Então, precisa separar muito bem a comparação da admiração. Quando a gente, se eu me comparar o meu resultado com o dele, eu posso me sentir frágil. Agora, se eu admiro ele, é um norte muito interessante para um caminho que eu devo trilhar, sabe? Sei, eu tô rindo aqui, mas assim, você já fez algum curso de filosofia? Você Não. é todo filósofo, toda hora tá botando umas frases assim bem interessantes, né? Eu sou vendedor, cara. Eu preciso ter a história. O teatro faz parte. Né? Entendeu? O teatro faz parte de vendas. Então eu acabei aprendendo isso para mim. Não, cada uma, né, o melhor que outra. E o cara tá afiado, hein? Cara, não posso não ser bom de venda, mas bom de frase, né? Né? Ah, isso é importante, porque isso demonstra o quanto conhecimento você tem, e não só apenas vender. É o que a gente falou. A venda não é só você chegar ali, sentar com o cliente e passar número e mostrar o projeto. Você tem que entender um pouquinho de tudo, Cara, se né? conectar com o cliente é a coisa mais gostosa do mundo. Meu pai, quando era pequeno, ele me colocava no colo dele, ele falava assim, filha, cada vez que você escuta uma história de uma pessoa, você adquire 10 anos de experiência. Foi aí que eu comecei a parar realmente para ouvir o ser humano e me interessar por ele. E aí que eu comecei a ler muito livro também. Porque aí eu falei, pô, tá todo o conhecimento daquele cara que deu certo, tá aplicado ali sem eu ter que passar a dor que ele passou. Isso é muito bom. É interessante, né?
Já, Porque a pessoa aprende muito. cara, você já parou pra pensar que um livro, a pessoa que escreveu ele, você adquire toda a experiência que ela tem de vida, sem sofrer o que ela sofreu, velho. É a coisa mais genial que tem na face da Terra. Mas depende da pessoa que tá lendo. É, Tem tem gente que que pode aplicar. ler 10 vezes que não vai aplicar aquele método ali que tá lendo, que tá estudando. E é difícil de adquirir, É a diferença de sabedoria e conhecimento. né? Mais uma frase, tá? Saber conhecimento. A gente pode ser obeso de Você conhecimento. já pensou em escrever algum livro? Cara, já. Já. Sabedoria é conhecimento aplicado. É diferente. Conhecimento é saber. Sabedoria é conhecimento aplicado. Então, como que eu aplico isso? E aí é onde a gente tem resultado. Mas esse livro seria de técnica dentro do mercado imobiliário? Cara, eu acho que Vou fazer seria. propaganda desse livro logo. Qual seria o tema do livro? Cara, acho que seria poderia ser uma biografia relacionado ao mundo de vendas. Por exemplo, explicando um pouco da minha trajetória e os insights que me fizeram ser quem eu sou. Que graças a Deus hoje eu tenho orgulho de quem eu tô me tornando, sabe? Sim. E eu acho que esse é o ponto principal para cada ser humano. Ficar 1% melhor a cada dia. Por fato de você ter passado por essas construtoras, você ficou bem conhecido no mercado imobiliário, né? Fiquei. Sim, a gente ia falar da Cirela, da Trisul, né? Da Sim, Zetec que você tá agora, né? exato. Aí todo mundo conheceu Torres. Qual o nome certo? É Leonardo É Torres. Leonardo. Leonardo Torres, Eu só ficou os conheço como dois. Torres, né? Então, bora chamar de Torres mesmo. E o nome Exato. artístico, legal. Se você tirar até esse Leonardo de frente, deixar só o Torres é uma coisa alta, né? Então, Cara, você acredita que, olha que louco, a questão da obsessão. O Torres, ele foi um personagem que eu criei. Porque o Torres é diferente do Leonardo. sim, muito Por diferente. exemplo, o É qual o Leonardo, nome? ele é um cara que ele é família, ele é um pouco mais amoroso, carinhoso, é aquele cara que chega muito próximo. O Torres, ele é o cara forte, disciplinado, pra frente, um pouco polêmico, entendeu? É aquele cara determinado demais, que olha pro futuro com ambição, com garra, que não sofre. Então, quando eu entrei pro mercado, isso é muito louco, porque fez muito sentido pra mim. Eu criei um personagem de sucesso, sabe? Eu criei o Torres, que o Torres é esse cara, é o cara disciplinado e obcecado. O Bom. Leonardo não, é o filho, é o marido, é É aquele cara fora da corretagem. Exato. São duas pessoas completamente diferentes, entendeu? Quem me conhece no particular versus quem me conhece na profissão, cara, é um contraste enorme. Minha mulher não sabe, às vezes, com que ela tá lidando. Às vezes eu tô falando com ela como Torres, que eu tô dando a palestra, ou às vezes eu tô falando como Leonardo. Então é muito louco isso. Você entraria pro Big Brother? Caraca, que pergunta. É, vai, responde essa que eu vou te perguntar outra. Mano, acho que sim, não é meu perfil. Mas Não quem conheço, entraria? mas. Era o Torre ou o Leonardo? Putz, acho que no Big Brother entraria o Leonardo e ia ser cancelado na primeira semana. Acho que o perfil seria melhor o Torre, hein? Cara, no Big Brother eu não sei, velho. Pra mim, por exemplo, o Torres é um cara sim, sim, não, não. Sabe, não tem meio termo. E aí, quando se trata de pessoas, assim, a gente tem que ser um pouco mais. Mas é o seguinte, se o Torre participasse do Big Brother, entrasse na casa do Big Brother, o Torre ia chegar lá e ia vender apartamento lá dentro, acredita? Ou esse Ah, não ia sair com a equipe de corretores lá formada. cara, isso certeza. Eu tava até vendo. Recentemente eu recebi uma multa no condomínio, porque eu lancei um projeto próximo. E, cara, deixei todos os meus panfletos espalhados pelo condomínio todo, velho. Dentro do condomínio, Dentro do condomínio, não tô nem aí. Se um nem depois cara da caixa de pega. correio, Não tô nem nem aí. debaixo da porta, nada. Se um cara pega, eu tenho uma venda, velho. Onde tem oportunidade, tem gente. Onde tem gente, É, tem oportunidade. é uma multa só, né? Então a venda compensa. Você tomar 300 conto de multa pra 30 mil de comissão, fala a verdade, É compensa ou não melhor. compensa? Ah, melhor levar multa, É exato, né? compensa pra caramba. E aí entra a questão do mercado, cara. A gente tem que se arriscar e tem que se expor, velho. Eu tava disposto, falei, pô, 300 conto de multa pra ganhar 30 pau, vale a pena. Mas você sempre foi assim, de querer se expor ou foi depois do mercado imobiliário? Não, foi depois do mercado. Eu era um cara muito tímido, Eu por preciso incrível ser que pareça. visto, eu preciso vender, as pessoas precisam me ver aqui, preciso mostrar quem eu sou. Exato, eu era muito tímido. Isso é muito louco, porque quem me vê hoje não imagina, mas eu não conseguia falar com as pessoas, cara. O que me ensinou muito, óbvio, que foi a barbearia, mas na barbearia eu não me expunha tanto. Sim. Hoje, como corretor, para mim faz parte até porque eu gosto de mostrar para as pessoas que existe a possibilidade de você ter uma vida de sucesso e não uma carreira só de sucesso. Mas ter uma vida com quais pilares? Mentalidade, espiritualidade, família, casamento e carreira. Se a gente tem esses 5 pilares bem estruturados e é o que eu quero mostrar para as pessoas,
dá pra fazer os outros chegar. Porque eles olham e falam, puta, é possível. Dá pra chegar. Então, quando você. A minha ideia hoje é essa. Mostrar para as pessoas que dá pra ter uma vida de sucesso, não só uma carreira de sucesso. Perfeito, Torre. Foi muito bom esse bate-papo aqui, mas antes de terminar, eu queria que você pudesse deixar um conselho, uma mensagem, depois de você dentro do mercado imobiliário, do jeito que você quiser, como você se sentir mais confortável. E. Essa câmera bonita aqui, vai lá, dê esse sorriso. E diz aí o que te mais te proporciona, onde você quer chegar, na verdade, no mercado imobiliário, a pessoa, os teus sonhos. Você falou bastante Cara, aqui que é agregar conhecimento às pessoas, ter uma equipe e poder realizar as pessoas realizarem sonhos, né? exato. Então, Cara, se eu puder deixar um conselho pra vocês estudem. Eu acho que todo mundo que vai passar por aqui tem a mesma mentalidade que a gente tá falando, então todos vão dar esse mesmo último conselho. Estudem, mas eu ainda vou além. Tenha muita fé em Deus. Entrega sua vida, seu caminho, seus planos, seus projetos, que Ele vai abençoar. E aí tenha a coragem de dar o primeiro passo e fazer o que tem que ser feito. Porque Deus faz a parte dele, mas nunca vai fazer a sua. A frase lá de novo, tá né, vendo? tem mais frase Então a aí. gente precisa realmente entregar o nosso melhor. Eu costumo falar que o, o que, o que a gente entrega para a vida, ela se encarrega de devolver na mesma proporção. Então, quanto mais amor, mais bênçãos, mais felicidade você entregar para o próximo, mais isso a vida te devolve. Então, se você quer fazer uma vida maravilhosa, comece agradecendo pelo seu dia, colocando uma intenção nele e, fazendo o que tem que ser feito. Fazer o dia valer a pena, né? Você acordar sabendo o que ia fazer durante o dia, Exatamente, cara. Planejamento, velho. Quem falha em planejar está planejando falhar. né? Essa frase é muito forte. Você tem noção disso? Quem falha em planejar está planejando falhar. Eu aprendi muito hoje, bastante frase. Foi muitas frases, né? Eu vou ter que assistir isso umas 300 vezes porque ficou bem interessante. Tem, Torres, cara. muito obrigado. Aprendi bastante aqui. Espero que os próximos convidados possam ser tão criativo, tão evoluído assim, de sucesso e conhecimento. Te desejo muito sucesso na sua carreira. E 3 anos, para mim, eu acho pouquíssimo tempo para quem alcançou chegar a tão longe. E espero que Deus te abençoe e que você possa ser essa pessoa maravilhosa, sorridente, alegre, que nunca falte essa força e vontade de mostrar mesmo quem é que você quer ser e onde você quer chegar. Parabéns e sucesso. Valeu, meu irmão. Deus abençoe você, sua vida. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui, de coração. Você é um cara que eu admiro. Então, um baita de um presente. E um presente que você está entregando pro pessoal todo o conteúdo que você faz. Parabéns pelo trabalho. Aí, galerinha, chegamos ao final de mais um episódio do Abrindo Portas. E próximo episódio a gente tem mais gente boa aqui. Valeu? Que o próprio Cristo continue nos abençoando.